Olá, pessoal. Estamos de volta agora com a segunda parte da nossa aula. A gente vai falar um pouquinho agora sobre mecânica da respiração, tá? Nessa segunda parte, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre essa parte mais da inspiração, expiração, propriedades elásticas do sistema respiratório. Vou trazer algumas informações sobre complacência, tensão superficial, pressão intrapleural e como é que essas pressões, essas propriedades, elas se interrelacionam no nosso sistema respiratório, tá bom? Então, vamos tentar entender aqui devagarinho para vocês compreenderem. Aliás, vou tentar explicar aqui devagarinho para vocês compreenderem de maneira mais clara o que isso tudo quer dizer, tá bom? Então vamos lá. Primeiro eu preciso falar um pouquinho sobre essa questão da ins e expiração. A gente entende, a inspiração é o ar entrando, a expiração é o ar saindo. Beleza. Eu preciso dizer para vocês que tudo isso acontece, ou seja, a entrada e a saída do ar acontece graças às diferenças de pressão que existem entre a pressão que está dentro da nossa caixa torácica e a pressão que está fora da nossa caixa torácica, especificamente dentro dos nossos pulmões e na atmosfera. Tá? Então, é a diferença que existe entre essas pressões, que em um determinado momento a pressão está negativa no lado, positiva no outro, depois se inverte, é essa inversão de polaridade, ou essas mudanças nas suas pressões, essas mudanças de magnitude de pressão, que faz com que o ar migre de um lugar para o outro. Então, vamos entender um pouquinho. Na inspiração, deixa eu colocar aqui um apontador. Nós temos, já entenderam que nós temos aquela sequência, né? A gente vai ter a contração dos músculos respiratórios. Nesse caso, os músculos inspiratórios, eles vão contrair. Gente, a contração dos músculos inspiratórios, que estão na grade, do gradil costal e o diafragma, vai fazer com que dentro dos nossos pulmões isso haja, no caso dentro da nossa caixa torácica, haja um aumento, no caso aqui, ó, a pressão intrapleural, que é PPL, pesão PL minúsculo, tá? A pressão intrapleural, quando os músculos se contraem, ela vai ficar mais negativa. Eu preciso dizer para vocês agora, no final eu vou falar sobre pressão pleural, mas agora eu já vou adiantar para vocês que a pressão pleural ela é sempre negativa, ou seja, ela vai ser sempre uma pressão subatmosférica. E essa pressão pleural, ela nada mais é do que uma pressão que ela é resultante, vamos dizer assim, da interação da caixa torácica com a pleura. Então ela sofre muita. Ela sofre, como é que eu posso dizer? Ela sofre diretamente influências da caixa torácica. Então ela sempre é negativa porque a caixa torácica quase sempre vai manter um certo tensionamento sobre ela. Então, quando há uma contração dos músculos inspiratórios, essa pressão que já é negativa, ela fica ainda mais negativa. A pressão pleural mais negativa, essa pressão, lembra que eu falei que o mediastino é tudo junto ali, né? Essa pressão da pleura vai pressionar ainda mais a pressão de dentro dos pulmões. A pressão que está lá dentro do pulmão, gente, a gente vai levar em consideração aqui a pressão alveolar. A pressão alveolar, ela tem uma variação. Em determinado momento ela fica uma pressão positiva, depois ela fica uma pressão negativa. Então, no início da inspiração, a pressão alveolar ela começa a ficar negativa. E quando esses músculos contraem ainda mais, baixam ainda mais, ou seja, aumentam ainda mais a negatividade da pressão alveolar, isso gera uma queda, uma negatividade de pressão alveolar. Então, a pressão alveolar ela torna-se negativa durante a inspiração. Então, gente, é como se dentro do alvéolo se formasse, no caso, dentro dos nossos pulmões, se formasse uma espécie de vácuo. Então, é como se fosse um grande vácuo que se forma, e esse vácuo que se forma por conta de uma pressão negativa que está ali dentro, faz com que haja um influxo de ar da atmosfera, que está uma pressão positiva, uma pressão atmosférica, que geralmente a gente coloca zero com a pressão atmosférica, tá? Mas ainda é acima, vamos dizer assim, da pressão que está dentro dos nossos pulmões. Então, há uma migração de ar dessa maior concentração fora para dentro dos nossos pulmões.
Então, nesse caso, há um influxo de ar de fora para dentro dos nossos pulmões, em decorrência dessa variação de pressão. O que acontece, então, na expiração? Então, o ar entrou, a pressão, olha só que interessante. Quem está fazendo toda essa variação de pressão, tudo começou por conta da contração dos músculos. Então, os músculos, de repente, eles repousam, relaxam, e agora o que acontece? Esse movimento de relaxamento, houve um acúmulo de pressão, tanto dentro dos alvéolos, porque os alvéolos encheram, gente, pensa como uma bexiga, que era um vácuo de pressão negativa, só que entrou tanto ar, que ela se encheu e agora ela tornou-se uma pressão positiva. Então já estou dando uma dica para vocês. O alvéolo ele é na ins negativo e ele é na ex positivo. A pressão alveolar. O que acontece? Esses alvéolos se encheram tanto que agora a pressão ali dentro já está bem maior. Existe uma grande concentração de ar lá dentro. Isso eleva a pressão daquele alvéolo, tá? Relaxou o músculo. O alvéolo está com muita pressão lá dentro. O diafragma agora vai sofrer uma influência, gente. Lembra que a pressão intraabdominal ela vai ajudar a empurrar esse diafragma para cima? E o diafragma, quando ele é jogado para cima, ele comprime os pulmões? Então tem um movimento coordenado aqui. Contra relaxamento muscular, tem um aumento da pressão alveolar lá dentro. E eu tenho, gente, o diafragma que vai simplesmente ser carregado por conta da pressão intraabdominal. Tudo isso faz com que o ar que está lá dentro, aprisionado, né, estava aprisionado, ele agora escape para fora. A pressão de dentro do nosso pulmão, nesse momento que encheu completamente, ela se tornou maior do que a pressão atmosférica e agora, por estar maior do que a pressão atmosférica, ela vai migrar de dentro para fora. Então, nada mais é, gente, do que o ar vai fluir da maior para a menor pressão. Então, no começo, a maior pressão é a pressão atmosférica. Eu coloquei isso aqui para ilustrar uma concentração, tá? A pressão. Então, o ar sempre vai fluir de uma concentração maior para uma concentração menor, tá? Não quer dizer que não haja aqui ar, só que a concentração aqui são diferenças de pressão graças à concentração daquele tipo de, vou chamar de material, tá bom? Então, o que acontece? O ar vai fluir sempre de onde há maior pressão para onde há menor pressão. Na inspiração, eu tenho mais pressão fora do que dentro. Então, o ar vai migrar de fora para dentro. Quando eu estou na expiração, entrou tanto ar, que a pressão lá dentro agora ficou demais. Ficou positiva, a maior do que a pressão atmosférica. Aí o ar vai migrar de dentro para fora. Então, isso que eu estou falando para vocês, gente, esse manejo da pressão, essa variação pressórica e tudo que acontece associado aos movimentos dos músculos, movimentos do gradil costal, a variação de pressão, como já falei, tudo isso tem a ver com o que a gente chama de mecânica respiratória. É como o movimento respiratório de fato acontece, aqui agora não olhando apenas para o músculo isoladamente, o pulmão que enche, o pulmão que seca isoladamente. Aqui eu começo a falar agora desse conjunto de componentes elásticos e alguns componentes inelásticos, como os ossos, por exemplo, que vão estar sendo mobilizados para que aconteça a ventilação, que é essa questão da entrada e saída do ar, é a ventilação. Então, a mecânica respiratória são as forças que vão movimentar o pulmão e a parede, tá? Então, os pulmões e a parede torácica e também a resistência que elas superam. Veja só, eu quero que vocês pensem numa bexiga que a gente vai encher com a boca. Quando a gente começa a encher essa bexiga, vocês provavelmente, se ela tiver uma borracha bem daquela forte mesmo, vocês vão sentir uma resistência para poder jogar o ar ali para dentro, não é verdade? Essa resistência é a resistência, perdão, é a resistência elástica do próprio tecido, das próprias, lembra que eu falei na primeira aula das propriedades elásticas dos pulmões? Aí aqui eu tenho que trazer de novo pulmões, vias aéreas, caixa torácica, tudo isso em propriedade elástica. Tudo vai dificultar, gente, por conta da estrutura, tudo isso, essa estrutura toda, ela termina dificultando, gerando resistência para a entrada do ar, tá bom? Então, não é fácil colocar ar para dentro dos pulmões.
É um trabalho árduo que é realizado principalmente pelos músculos respiratórios, tá? Com ênfase aos músculos inspiratórios, porque eles são ativados, a ação deles principal é essa, para fazer com que esse ar migre de fora para dentro. Então é um mecanismo difícil, complicado, isso gera uma carga de trabalho importante, tá? Então eu quero que vocês entendam tudo isso, que não é somente o ar entrar, o ar sair como se nada acontecesse. Não é uma coisa, sei lá, fantasiosa. Existe diferenças de pressão que são geradas por conta dessas forças que vão movimentar aí, tanto os pulmões como a caixa torácica, tá bom? E essas forças, elas não são assim, tipo, de livre passagem. Elas não estão somente, é muito simples fazer o ar entrar e o ar sair. Existe uma barreira, existe uma resistência que vai ser imposta por várias estruturas, por vários componentes que estão ali no sistema respiratório que vão dificultar um pouco essa tarefa. Então, guardem essa informação e a gente vai aprofundar um pouquinho mais algumas coisas, tá bom? Então, quando eu falo de propriedades elásticas do sistema respiratório, eu gosto de trazer o exemplo da mola, tá? E aí eu quero deixar essas perguntas para vocês. A gente vamos pensar aqui em responder essas perguntas. Qual a semelhança do sistema respiratório com a mola? Quem impõe resistência à respiração? E como é que a gente vence a resistência? Essas três perguntas, elas estão interconectadas aí. É muito interessante que a gente pense essa mola. A mola, gente, por que eu pensei na mola? Porque a mola a gente consegue abrir e fechar. Igual o sistema respiratório. Ins e ex. Abre e fecha. Só que para eu abrir a ins, certo? Eu tenho que fazer uma força. Eu tenho que vencer uma resistência. Então, quando eu puxo a mola, abrindo a mola, é como se estivesse abrindo espaço para o ar entrar. Vamos tentar começar a associar aí as ideias com o sistema respiratório, tá bom? Então eu abro essa mola, eu puxo, eu faço força. Quem é que está fazendo força, gente? Quem é que faz força para o ar entrar dentro dos nossos pulmões, para poder mudar aquela pressão que eu falei para vocês agora há pouco? São os músculos respiratórios, ins. Tudo certo? Eles vão contrair e vai negativar aquela pressão que está lá dentro, ok? Só que aí eles vão estar forçando esse sistema para abrir. Tudo certo? Então é a mola. Então a força que eu aplico sobre essa mola faz com que o ar entre. Então, para abrir a mola, para esticar a mola, eu preciso aplicar uma força. Só que por que eu aplico tanta força para esticar a mola? Inclusive, quanto mais eu abro a mola, mais força eu preciso exercer, não é verdade? Por quê? O que está acontecendo ali? Eu estou sentindo uma resistência. E essa resistência, gente, é o sistema respiratório. São esses componentes elásticos. É a caixa torácica que impõe resistência. Pensem vocês. Se eu tenho, por exemplo, músculos torácicos encurtados, se eu tenho uma caixa torácica com alterações importantes, se eu tenho uma doença na pleura, se eu tenho uma alteração na elasticidade dos alvéolos, eu estou falando aqui de várias doenças, não estou falando das doenças, estou falando de manifestações patológicas que são relacionadas a algumas doenças. Eu não falei nome de doença alguma, mas eu falei algumas consequências de doenças. Engrossamento de parede, alteração da caixa torácica, modificação, encurtamento muscular, contratura da musculatura do tórax, não é verdade? Obstruções em vias aéreas, enfim, tudo isso, gente, amplifica a resistência para fazer essa mola abrir. É como se eu tivesse, ao longo dessa mola, várias outras molinhas que estão ali se amarrando, se emaranhando, dificultando ainda mais a abertura da mola principal. Entendem isso? Então, essa é a relação que eu quero que vocês entendam dessas propriedades elásticas para vocês tentarem associar isso a uma mola. A mola a gente consegue abrir? Consegue. Quanto mais eu estico, mais eu preciso de força, porque existe uma resistência contrária para a abertura da mola. E assim é o sistema respiratório. Tem uma lei que chama Lei de Hooke, tá? É H-O-O-K-E, tá? Essa lei, ela diz o seguinte, que quanto é como se fosse a quantidade de força que eu coloco na mola, ela vai aumentando à medida que eu estico essa mola. Então, para que a mola, ela consiga, um sistema de molas, tá? A lei, ela traz mais ou menos isso. Ela é, eu quero dizer que ela a quantidade de força, ela é proporcional à resistência daquela mola. Então, quanto maior a resistência daquele sistema de molas, eu penso no sistema respiratório, mais força eu preciso fazer para esticar esse sistema
até que ele chegue no seu limite da elasticidade ou ele ultrapasse o limite da elasticidade. Então, para eu esticar a mola por completo, eu preciso impor mais força. Porque quanto mais eu abro, mais força eu necessito, porque maior é a resistência. Tá? Até o limite da mola. Se eu puxar demais, a mola pode estoporar ali, quebrar, falhar, enfim. É mais ou menos essa lógica dessa lei que é interessante vocês pensarem um pouquinho sobre ela também. Então, aqui, de modo geral, eu preciso, para pensar na questão da mola, sistema respiratório, essa coisa toda, eu preciso considerar algumas coisas. Considerar a força dos músculos da respiração, com ênfase nos músculos inspiratórios. Então, pensa comigo. Músculo aqui nessa história é a força para abrir a mola. Se os músculos estão fracos, gente, o que acontece? Eu não vou seguir a lei de Hooke. Não é isso? Que a lei de Hooke diz que à medida que eu abro, eu preciso de mais força. Se eu perco força, eu não consigo abrir. Então a lógica aqui eu preciso considerar os músculos. Então, se não está abrindo a mola, se não está abrindo o sistema respiratório, se o ar não está entrando no pulmão, uma das coisas que eu tenho que considerar será que não está com fraqueza muscular respiratória? Tudo certo? Segunda coisa que eu tenho que considerar são as propriedades elásticas, tanto do pulmão daquela pessoa, como também da caixa torácica daquela pessoa. Aí eu falei para vocês, o meu paciente ele fuma há muitos anos, 20, 30 anos de fumo. O cigarro ele gera fibrose, o cigarro ele gera uma cicatriz no tecido pulmonar. O que é essa cicatriz? Uma cicatriz, gente, ela é maleável ou ela é enrijecida? Geralmente uma cicatriz ela é rígida, não é verdade? Então perde elasticidade. Então, se o meu paciente é fumante, tem algum grau de fibrose causado pelo cigarro, que é um processo inflamatório, não é isso? O que acontece? A elasticidade é perdida. A outra coisa que eu quero que vocês considerem, e aí a caixa torácica até deu exemplo, tá? No ponto 2 ainda, com relação a escoliose, atrofias musculares, contraturas, tá? Essa lógica. Aqui, ó, resistência das vias aéreas. Se eu tenho uma via aérea sei lá, a pessoa ela sofreu um acidente, houve uma edema na via aérea superior, houve uma lesão que de repente estreitou uma via aérea. Eu estou falando uma coisa bem assim para vocês pensarem. Se houve um estreitamento da via aérea, o ar vai ter mais dificuldade de entrar, concordam comigo? Então essa pessoa ela vai ter mais trabalho respiratório a fazer, o músculo dela vai ter que forçar ainda mais para esse ar entrar lá dentro e encher os alvéolos, para poder fazer aquela variação de pressão que a gente já conhece. E por fim, o atrito dos próprios tecidos, gente. Tecido com tecido gera atrito. Então, todo atrito, toda continuidade, toda sobreposição de tecido, caixa torácica, próprio tecido pulmonar, a pleura, né? Lembra da pleura? Eu falei para vocês, se aquele líquido da pleura tiver com alteração, lembra que dificulta o deslizamento? Então pensa comigo, se a pleura estiver inflamada, se a pleura tiver com a doença que a gente chama de pneumotórax, que é a presença de ar dentro da pleura, que não pode acontecer, essa pleura vai deslizar bem, gente? Se a pleura tiver com um processo infeccioso ativo ali dentro, que vai engrossar e tornar purulento aquele líquido que deveria estar um líquido bem fluido, será que essa pleura vai deslizar? Será que vai aumentar o atrito entre os tecidos? Será que vai dificultar esticar essa mola, fazer o ar entrar? Olha só, temos que considerar tudo isso. Então, isso aqui é uma análise de mecânica respiratória. Eu preciso considerar todas essas propriedades para que eu possa, então, entender qual delas, ou quais delas, tá bom? Porque eu preciso também falar para vocês que o nosso doente respiratório não vem só com a fraqueza do músculo inspiratório. Ele tem fraqueza porque outra coisa já gerou problema. E aí é uma sequência de complicações. Então eu preciso ter tudo isso em mente para que eu possa intervir da maneira mais adequada possível e resolver o problema. Fazer com que a mola abra sem tanta força. Sem tanta necessidade de forçar demais. Porque olha só que coisa interessante, gente. Eu quero dizer para vocês que fisiologicamente nós temos uma coisa que a gente chama de trabalho respiratório. Então, se eu estou dizendo para vocês com a mola normal, sem nada atrapalhando, eu já preciso empregar uma força para esticar ela, isso é fisiológico. Então, o meu músculo tem que ter força suficiente para abrir a mola, tudo certo? Então, isso já gera um trabalho. O que é um trabalho? É uma demanda energética. Eu já gasto energia para fazer isso. Agora, imaginem vocês se o meu paciente é uma pessoa que tem uma dessas condições alteradas aí,
E o que isso vai fazer? Ele vai aumentar o trabalho respiratório. Tem uma condição chamada insuficiência respiratória. É quando, por exemplo, os meus músculos respiratórios não dão mais conta de fazer aquilo. É porque ele já chegou no limite, fadigaram. E o que acontece com isso? Não consigo mais esticar a mola, o ar não entra mais, a pessoa ela vai ter um sofrimento respiratório. Então, a gente tem que manter o trabalho respiratório do meu paciente dentro dos limites de normalidade ou próximo disso. Se excede o trabalho respiratório, esse paciente ele vai ter mais gasto energético para fazer uma função que deveria ser simples, porque é fisiológico, por mais que haja gasto energético. Seria fisiológico. Só que o excesso de gasto energético gera uma série de outras complicações. Redução de qualidade de vida, redução de funcionalidade, essa pessoa vai ter muito mais problemas na vida dela. Então, gente, guarda essas informações, que é um tópico muito importante para vocês entenderem mecânica respiratória, tá bom? E aí eu falei essa palavrinha para vocês lá na aula passada, eu falei de complacência e eu acho que vocês já sabem o que é complacência. Complacência é a facilidade, eu vou falar de maleabilidade, flexibilidade, é a capacidade que nossos pulmões vão ter de serem insuflados na inspiração. Olha só, eu já mudei um pouquinho a lógica aqui, já estou trazendo um pouco mais de profundidade a uma definição que eu tinha dado superficialmente para vocês. Eu estou dizendo agora que para considerar complacência, a capacidade desse pulmão, ele conseguir encher durante a inspiração. Isso é complacência. Porque veja, na expiração o alvéolo reduz, na inspiração o alvéolo estica, não é verdade? Se ele tiver com baixa flexibilidade, ele não vai esticar. Então essa capacidade de esticar, de se insuflar, é o que a gente chama de complacência pulmonar, tá bom? E vamos só aqui nessa definição, ó. O que é a complacência? É a variação, que é o ΔV, né? Delta é de variação de volume, V, por unidade de pressão. O que é que significa pressão aqui, gente? A pressão, vamos pensar nos músculos? Lembra que o músculo gera uma pressão durante a contração? Então, aqui é a habilidade dos músculos gerarem uma pressão para o ar entrar e esse alvéolo esticar. Então, gente, a complacência, ela deve acontecer, um pulmão com uma boa complacência. Vamos olhar para esse pulmão aqui, ó. Esse pulmão com uma boa complacência, uma complacência normal, ele precisa de uma pressão específica para ele alcançar um volume específico. Então, aqui eu tenho um gráfico de volume-pressão, ou pressão-volume, tá bom? À medida que vai para a direita, ou seja, 10, 20, 30, 40, é como se fosse a força para abrir a mola, certo? E à medida que sobe 0, 1, 3, 4, 5, é o quanto essa mola se estica, quanto ela se enche de ar. Tá tudo certo, gente? Então, eu tenho aqui uma variação de volume e uma variação de pressão. Pressão, volume. Tudo certo? No normal, a gente deve alcançar um volume X usando uma pressão tal. Então, o normal é que o meu alvéolo, o meu pulmão, ele consiga se encher utilizando uma pressão dentro de uma normalidade específica. O que acontece aqui nos dois extremos? Eu tenho baixa complacência, como é o caso aqui ó, da fibrose, e eu tenho alta complacência, que é o caso do enfisema. Eu vou querer, por enquanto, gente, focar na fibrose, porque a baixa complacência, neste caso aqui, é muito importante, tá bom? Então, vamos lá. A fibrose, como eu falei para vocês, gera uma aderência. Lembra que eu falei agora há pouco do cigarro, essa coisa toda? Então, a fibrose, ela tende a ser uma aderência que reduz a flexibilidade, que reduz as propriedades elásticas do meu pulmão. O que acontece? É mais difícil esticar o pulmão quando tem fibrose. Tudo certo? Então, veja só. Por mais que eu coloque pressão, gente, o meu pulmão com fibrose, ele não consegue encher. Ele fica num nível mais baixo do que o normal. O que significa dizer isso? Que esse pulmão aqui, lembra que eu falei da lei de Hooke para vocês, que à medida que eu vou, a pressão ela vai aumentando, a força, né? Vai aumentando, à medida que eu vou esticando, até o momento que chega no seu limite de elasticidade. O que acontece aqui é que existe um grande perigo, eu não posso ficar colocando pressão, tentando encher esse alvéolo com fibrose. Por que eu não posso fazer isso? Porque chega um momento que a força é maior do que a elasticidade.
E se eu colocar mais pressão do que ele aguenta, ele vai romper. Tem uma coisa chamada barotrauma. É um trauma causado por pressão. Isso acontece muito na ventilação mecânica, tá, gente? Cuidado com os pulmões fibrosados. Então, a baixa complacência, gente, olha só que coisa interessante. Vamos pensar de novo na força para abrir a mola, ok? Quanto mais sobe esse númerozinho aqui embaixo, maior é a força, não é verdade? E eu falei para vocês agora há pouco sobre trabalho respiratório. Eu falei para vocês que quanto mais a gente força, aumenta o trabalho respiratório. E olha que interessante, essa pessoa aqui com fibrose, ela está com um trabalho respiratório altíssimo. E por mais que ela esteja colocando força, 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 o pulmão dela não abre, o pulmão dela não expande, porque tem baixa complacência. Então essa pessoa que ela vai chegar no limite, vai fadigar. Ou ela vai fadigar, ou vai romper, ou as duas coisas vão acontecer, entendeu? Então é muito importante a gente saber disso, porque, por exemplo, a baixa complacência sempre vai gerar um aumento do trabalho respiratório. Anotem essa informação. A baixa complacência, ela sempre vai gerar isso, tá bom? Ali no caso do enfisema, aqui eu estou falando de uma doença com DPOC. Não é que o pulmão do DPOC ele seja um pulmão muito elástico, bem maleável, não é sobre isso. Aqui tem um limite também de elasticidade, tá? Também não é bom, tá bom? Porque os excessos são ruins. Aqui o que acontece é que pouca pressão, pouco ar que se coloque, que se puxe, já chega no limite daquele alvéolo. Isso aqui também é ruim. Eu quero que vocês se lembrem da aula passada que eu falei sobre hiperinsuflação. Lembra desse termo? Eu falei de insuflação aumentada. E aqui é um exemplo claro de hiperinsuflação. É um pulmão que já está o tempo todo cheio, que mínimas pressões já conseguiram encher demais aquele pulmão. Por quê? Porque ele tem, olha que interessante, ele está cheio de ar, ele está esticado, mas o elástico, gente, do mesmo jeito que eu estico até o máximo, quando eu solto o elástico, ele deveria voltar ao tamanho antes, não é verdade? Ele deveria ter propriedades de esticar e recolher. Olha que interessante. O pulmão do enfisematoso, ele só estica, ele não recolhe. E aí isso é um outro grande problema, porque à medida que ele não recolhe, o ar que estava lá dentro, ele não sai, ele fica aprisionado. É uma coisa que a gente chama de aprisionamento de ar. Esse aprisionamento de ar gera hiperinsuflação, e isso aqui é um exemplo de hiperinsuflação. Por quê? Pouca pressão, o negócio lá já está todo cheio, não consegue mais, não tem variação. Vocês entendem que não tem variação? Porque já tem muito volume e pouca pressão. Aqui eu tenho pouco volume e muita pressão. Não há uma boa variação. Nesse normal, eu tenho uma boa variação de volume e uma boa variação de pressão. Então, gente, isso aqui são o que eu quero mostrar para vocês, a complacência. Eu tentei falar um pouco mais sobre isso, mas enfim, até me prolonguei aqui, mas é só para vocês terem noção com relação a isso. E tem só uma informaçãozinha, que a redução dessa complacência, que eu falei que é pior de todas, né? Ela gera um outro grande problema, que é a redução das concentrações de oxigênio, que é a PaO2, que a gente chama de pressão parcial de oxigênio, e aumenta o CO2, que é a pressão parcial de dióxido de carbono. Isso aqui altera muito aquilo que eu falei para vocês lá, sei lá, o segundo slide da primeira aula, que foi a questão do equilíbrio ácido básico. Eu falei que quando a gente não consegue trocar bem O2 e CO2, o pH modifica. Isso aqui vai gerar um problema muito ruim, que é uma acidose respiratória, tá? E aí a gente vai ter que fazer um controle aqui, geralmente na ventilação mecânica, trabalhar isso aqui com o nosso paciente, né? Porque isso aqui é uma das consequências da baixa complacência pulmonar. Tá, eu falei para vocês sobre o surfactante também, e aqui eu estou falando de uma coisa chamada tensão superficial dos alvéolos. Eu comentei com vocês na aula passada que os alvéolos, mesmo na expiração, quando a pressão deles, ó, ele encheu, e agora ele vai esvaziar. Ele não esvazia por completo, ele sempre fica um pouquinho aberto. E eu falei para vocês que os pneumócitos tipo 2, que são aqueles que estão em menor quantidade, eles são responsáveis pela produção do surfactante. O surfactante, gente, é uma lipoproteína, ou seja, é uma mistura de lipídios e proteínas. E essa mistura lipoproteica, ela ajuda a reduzir a tensão superficial daquele alvéolo, favorecendo com que esse alvéolo ele não se feche durante a expiração, por mais que ele esteja
com a baixa, como é que eu posso dizer, com baixo volume ali dentro de ar, entenderam isso? Então, o papel do surfactante é evitar com que esse alvéolo ele se colabe durante a expiração. Então, olha que interessante. O surfactante está aqui fazendo o que a gente chama de tensão superficial de água, tá? Dos alvéolos. Então, eu tenho essa tensão aqui. Por que tensão superficial de água? Água. Lembra que o sangue está logo do lado do alvéolo? Lembra que eu tenho uma rede de capilares ali? E que eu falei que o nosso pulmão é como se fosse uma esponjinha cheia de sangue, gente? Então, ao redor do nosso alvéolo é como se fosse um oceano, tá? De sangue. Então, ali ao redor do nosso alvéolo tem uma pressão gigantesca sendo feita ali ao redor para que esse alvéolo ele se feche. E ele só não se fecha, gente, graças ao surfactante. Obviamente tem outras coisas aí envolvidas, mas o surfactante é super importante, tá bom? Sem o surfactante, o alvéolo que deveria estar nesse tamanho aqui, ó, tracejadinho, ele se fecha, fica menor. Isso aqui gera problemas na mecânica respiratória, naquela questão da ins e eis, das pressões ins, pressões eis, tá bom? Na insuflação desse meu alvéolo. Então é muito importante o surfactante. Lembra que ele é produzido pelo pneumócito tipo 2. E eu só quero uma curiosidade para vocês pesquisarem. Crianças prematuras têm problemas com surfactante, porque elas precisam ir para a UTI neonatal, porque elas não produzem surfactante até mais ou menos ali 36ª semana. Tem ainda a última coisa que é produzida no pulmão neonatal, né, do bebezinho, seria o surfactante. Então, muitas vezes, quando ele é pré-termo, ele não tem suficientemente esse surfactante. Então, quem quiser tiver interesse aí, dá uma olhada, é interessante também, tá? Olha que interessante, aqui só para vocês verem, tá? Com surfactante e o alvéolo sem surfactante, ele perde completamente a tensão superficial, ele perde a capacidade de se manter aberto. Ponto, tá? Preciso falar da pressão intrapleural, eu já comentei com vocês antes. Gente, a pressão intrapleural ela é sempre negativa. Então tá aqui os nossos pulmões, um branquinho, e ao redor dele eu tenho a nossa pleura, cavidade pleural. Veja que em toda a extensão da pleura eu tenho um sinal negativo, significa que ela é uma pressão negativa. Ela sempre é uma pressão abaixo da pressão, que é a pressão que chama é uma pressão subatmosférica, né? A pressão abaixo da pressão do ambiente. Então, gente, a pressão intrapleural é sempre negativa. E ela é negativa graças vou falar mais devagar, que eu fico empolgado. Ela é mais negativa graças às pressões da caixa torácica, dos músculos, da estrutura da caixa torácica, tá bom? E eu quero mostrar para vocês aqui embaixo esse gráfico que eu acho muito interessante, que ele mostra, ó, ins e eis. É um gráfico que tem duas linhas, uma linha tracejada, que é a pressão alveolar, uma linha contínua, que é a pressão intrapleural. Eu tenho aqui, é um gráfico que a gente chama de tempo-pressão, ou pressão-tempo, que eu tenho aqui a medida de pressão negativa e pressão positiva. E eu tenho aqui o tempo, que vai da ins para eis. Com certeza vocês conseguem interpretar tranquilamente esse gráfico aí. Dá uma olhada enquanto eu tomo um gole d'água aqui. Interpretem esse gráfico da medida que vocês conseguem ver sobre níveis pressóricos. Bem, quiserem pausar, tá, o vídeo, mas o que vocês estão vendo aqui? Eu tenho uma pressão alveolar que eu já falei desde antes, que a pressão alveolar ela é uma pressão que varia de negativo para positivo, positivo para negativo. Então, olha que interessante. Na ins, a pressão pleural ela se negativa e na eis ela se positiva. Então, a pressão alveolar ela migra de uma pressão negativa para positiva ou vice-versa. Tanto faz de como você analisa. Mas ela começa de um ponto ó, aqui acima de zero e ela vai abaixo de zero e depois ela volta para cima de zero de novo. Já a pressão intrapleural não, ela está sempre subatmosférica, ela é sempre negativa. O ponto mais alto negativo o ponto mais alto dela é abaixo de zero e ela chega ao seu ponto mais baixo aqui. Então, na inspiração ela é negativa muito mais do que na expiração, que ela é negativa menos. Quem é que puxa a pressão pleural para baixo, gente? Músculos inspiratórios. E é interessante que eu quero falar uma coisa, na sequência eu vou falar sobre isso. Mas, ó, é a pressão intrapleural que negativa mais, que puxa, como se fosse, de novo, um vácuo,
que puxa a pressão do alvéolo, né, para baixo. Então é como se fosse esse espacinho aqui, gente, vocês vão é muito interessante, tá bom? A gente vai falar isso lá no final aqui dessa segunda aula sobre pressão transpulmonar, tá bom? E é isso aqui, ó, esse espaço aqui, ó. Então, quanto maior essa pressão aqui transpulmonar, ou seja, é a diferença entre pressão alveolar e pressão intrapleural ou pressão pleural, tá bom? Então esse vácuo aqui, ó, quanto maior o vácuo, mais ar, tá? Então é interessante que quando desce demais a pressão da pleura, ela puxa a pressão do alvéolo e gera aqui um gradiente de pressão que a gente chama de pressão transpulmonar, tá bom? Então vão guardando os termos aí. Olha, gente, uma coisa por que essa pressão intrapleural ela exerce essa influência, né, nos alvéolos? Por que ela exerce essa influência? Porque tem um fenômeno chamado de interdependência pleural. Olha só, aqui eu vou olhar de fora para dentro, tá bom? Esse aqui é o espaço pleural, essa aqui é a cavidade pleural. Veja que aqui toda pressão negativa, gente, eu gostaria muito que vocês pensassem que pressão negativa é vácuo, porque na minha cabeça é mais fácil entender assim, e eu acho que como eu entendo assim, eu acho que a maior parte das pessoas vão terminar entendendo. Então, vamos pensar por aí, depois vocês podem amadurecer isso da maneira que vocês acharem legal, tá bom? Mas eu gosto de pensar como um vácuo. Então, a pressão negativa, ela gera um vácuo que ela puxa tudo para ela. Então, veja que a pressão negativa da pleura, ela vai formar esse vácuo e ela começa a puxar. Quem é que está ali em contato com a cavidade pleural? É o próprio pulmão. Então, veja que isso aqui são as vias aéreas, são os alvéolos, ó. Olha, eles estão todos interligados. Então, o que acontece? Como a pleura começa a puxar, começa a ficar negativa, ela começa a puxar todas as estruturas e negativa todas as estruturas adjacentes. Então, isso aqui vai ser super importante, porque tem técnica na fisioterapia respiratória que eu uso desse princípio aqui. Eu uso desse princípio para que vocês, e é bom que vocês entendam esse princípio da negativação da pleura, porque a negativação da pleura faz também negativar a pressão alveolar, e a negativação alveolar faz com que o ar entre. Então, gente, olha que interessante. Se a pleura consegue negativar bem o alvéolo, entra mais ar no alvéolo. Então, essa é a lógica. Então, quanto mais negativada a pleura tiver, mais facilmente o ar vai entrar dentro dos alvéolos, porque eles vão ser mais negativados. Tudo certo? Então, guardem essa lógica, que a gente vai usar esse princípio de interdependência em outras técnicas de fisioterapia, principalmente na parte de expansão pulmonar. E só uma coisa interessante que eu queria falar anatomicamente, né? Existem vários espaçamentos dentro dos nossos pulmões, que são esses nomezinhos, canais de Martens, canais de Lambert e os poros de Kohn. O que eu quero dizer para vocês é que, lembra quando a gente chega lá na parte de anatomia, naqueles espaços, naqueles sacos alveolares, naquelas estruturas que os alvéolos estão ali formando um grande espaçamento aéreo, que o fluxo aéreo vai vindo bem turbulento, de repente ele entra num espaço vago e ele fica mais lento? Beleza, é isso aqui que eu estou mostrando, gente. E essas interconexões, ó, cada linha aqui, ó. Então, por exemplo, os canais de Martin, que são os canais que conectam brônquio com brônquio. Eu tenho canais que conectam brônquio com alvéolos. E eu tenho canais poros, nesse caso, que conectam alvéolos com alvéolos. Então, tudo está interconectado. Tudo, por isso que eu disse para vocês, o que acontece de um lado repercute do outro. E a gente tem essas interconexões, o que é bem interessante. Para o bem e para o mal. Mas por que servem essas estruturas aqui, elas são importantes? Porque, gente, aquela coisa da interdependência que eu acabei de falar para vocês, se aquilo ali funcionar em uma parte do alvéolo, aquilo vai passando para todos os outros alvéolos. Então a gente consegue fazer um resultado, por mais que a gente não consiga mexer em todo o pulmão de uma vez só, existe um encadeamento de ações. E isso acontece por conta das estruturas, essa estrutura pulmonar, principalmente aqui a nível de zona respiratória, tá bom? Que é essas áreas mais de transição, condução para a via respiratória, a gente já começa a ter essa formação de estruturas anatômicas que facilitam a ida e a volta do ar. O que é que tá mostrando aqui nesse ponto A, gente? Ó, porque às vezes se eu tiver uma obstrução aqui,
a pessoa que tem uma obstrução, ela vai ficar sem ar naquele lugar? Não, porque obstruiu ali, mas tem uma via colateral que ela vai servir para a entrada de ar. Então isso é muito bacana, tá bom? E é muito interessante vocês entenderem isso, porque essas interconexões aí alveolares, elas são muito importantes, porque isso aqui é um princípio bacana para, por exemplo, se aqui for secreção, gente, eu vou trabalhar movimentos respiratórios, porque o ar não entra por aqui, mas entra por aqui, de repente eu consigo ejetar com pressão, com fluxo, eu consigo soltar esse catarrinho que está aqui e eliminar esse catarrinho ali, tá? Então tem várias coisas interessantes que eu quero mostrar para vocês aqui na parte fisiológica, que é para vocês começarem a entender alguns princípios técnicos da fisioterapia respiratória, tá bom? Bem, aqui é a parte final dessa segunda parte da aula, e aí já sabemos algumas informações, aqui é o suco da mecânica respiratória, tá bom? É o puro suco da mecânica respiratória, por isso que é mais complexo. Vamos começar aos poucos. Eu tenho aqui um gráfico de volume, pressão ou pressão-volume, tá? Onde eu tenho aqui, à medida que vai subindo aqui esses valores, eu tenho volume. Lembra de volume, gente? É ar, tá? Quanto mais volume, mais está cheio de ar. E eu tenho aqui um ponto zero, e eu tenho um ponto negativo, um lado negativo, um lado positivo de pressão transpulmonar. Ó, pressão transpulmonar é a pressão interna menos externa. Quem é interna? Alveolar. Quem é externa é a pleural. Tá? Por que pleural é externa, gente? Porque pleural, ela sofre, como eu falei para vocês, tá? Sofre influências da caixa torácica. Então, por isso que a gente chama de externa, tá bom? Mas tá dentro do tórax. Mas ela sofre influências da caixa torácica, tá bom? É externa ao pulmão, vamos pensar assim. Então, essa variação transpulmonar, o que é interessante, o que eu falei para vocês, lembra que eu falei que quanto maior estava negativo, aí zero, aí vai aumentando, ó, o delta, que é a variação, né? Quanto mais aumenta a variação, mais o pulmão ele tá cheio. Quanto menor o delta transpulmonar, mais o pulmão tá vazio. Então já guarda essa informação aí, gente. Já é interessante ver essa lógica para vocês terem essa noção. Essas linhas aqui, gente, ó, é linha da parede torácica, tá um pouco ruim de ver, tá? Mas vamos nos apegar a essa linha contínua aqui, tá bom? Eu tenho linhas da parede torácica, eu tenho linhas do sistema respiratório, eu tenho linha só do pulmão, mas vamos olhar só para a linha do sistema respiratório, que é essa linha aqui, ó, que é a linha da parede mais a linha do pulmão, tá bom? O que é que eu tenho aqui? Eu tenho, ó, caracteristicamente o ponto D é a inspiração máxima, tá? Quando o alvéolo, eu estou chamando de alvéolo, mas que é o pulmão, tá bom? Então o pulmão tá cheio de ar, ó, tá tudo cheio lá dentro. E eu tenho o extremo, que é quando o pulmão está mais esvaziado. O que é que essas setas estão mostrando, gente? Está mostrando o gradiente de pressão, o gradiente de pressão transpulmonar. Veja que a pressão transpulmonar aqui está maior, está fazendo encher o pulmão. Quanto maior a pressão transpulmonar para dentro, mais esse pulmão ele consegue se expandir. Pressão transpulmonar é a diferença entre a pressão de dentro e a pressão de fora. Quando a pressão de dentro ela vai aumentando, chega no máximo, a gente consegue ter ali um pulmão bem cheio, que a pressão dentro do alvéolo ela ficou tão negativa que ela conseguiu fazer com que o ar entrasse, ela vai enchendo ao máximo e aí conseguiu alcançar seu limiar elástico. Lembra da mola, tá bom? Então, aqui à medida que vai perdendo a pressão transpulmonar, esse pulmão vai esvaziando até chegar ao ponto, gente. E aí uma coisa interessante das setinhas também é que lembra que na expiração o ar de dentro do pulmão vai saindo para o meio externo, certo? E eu falei para vocês que chega um ponto que eu tenho ali, gente, onde o ar de fora, melhor dizendo, a pressão de fora, a pressão atmosférica, ela é maior do que a pressão atmosférica, que é a setinha de fora, ela é maior do que a pressão alveolar, que é a pressão de dentro do pulmão. Nesse ponto aqui, essa pressão sendo maior fora do que a pressão de dentro, vai acontecer o fenômeno contrário, vai começar a encher o pulmão até o máximo. Chega no ponto, que é esse ponto D, onde eu vou ter mais pressão dentro do que fora. Aí vai soltando. Deu para entender essa lógica da mecânica, tá bom? Outra coisa que eu quero mostrar aqui, que eu acho que é um ponto central, é esse nível aqui, ó, CRF. Isso aqui a gente vai ver na terceira parte da nossa aula, que vai ter daqui a pouco, tá bom?
Eu resolvi dividir em 3 partes para não ficar tão conturbado na mente de vocês. Então, CRF é capacidade residual funcional. É um nível que eu vou chamar, é o ponto, é o que a gente determina como sendo um ponto de equilíbrio elástico do nosso pulmão. Gente, olha essa setinha aqui, ó. Vocês estão vendo que a setinha para dentro está igual à setinha para fora? O que é que isso significa? É o ponto de igual pressão. É como se fosse a pressão zero. É o ponto de equilíbrio. É o ponto no qual a pressão alveolar e a pressão pleural, elas estão em equilíbrio. Se eu for pensar em ins e eis, esse pulmão aqui, ele está começando a se insuflar. Ele está começando a encher. Ele não encheu completamente, que completamente é o D. Mas ele nem está vazio, que é o A, e ele nem está completamente cheio, que é o D. Vocês entenderam isso? Esse ponto B, portanto, é um ponto de equilíbrio. Equilíbrio de quê, gente? Das forças, das tensões entre as pressões ou as forças de recolhimento elásticos do pulmão e as pressões e forças de recolhimento elásticos do tórax. Então é como se eu pegasse a minha mola e eu abrisse a minha mola e eu estou num ponto de eu nem estou forçando demais para abrir, nem ela está puxando demais recolhendo. Vocês lembram dessa história da resistência? Então é um ponto que nem tem resistência imposta direto, nem tem força extrema. Então é um ponto de equilíbrio. Por que eu estou dizendo isso para vocês, gente? Porque vai existir algumas técnicas que a gente parte dessa CRF. E é quando o meu paciente ele consegue, eu consigo trabalhar o paciente sem muito esforço respiratório. É quando o meu paciente ele não está exagerando no trabalho respiratório. É um ponto de equilíbrio, que eu nem estou na expiração completa, nem estou na inspiração completa. Então guarda essa informação que vocês vão usar isso mais para frente, tá bom? Então deixa eu só ver aqui. Comprimento máximo no diafragma, força máxima, é quando a gente chega nesse ponto máximo de contração aqui, né? Que houve essa insuflação máxima. Eu acho que é isso. Então, deixa eu voltar aqui. Nós finalizamos essa segunda parte, tá? E aí eu aguardo vocês, assimilem as conversas, as histórias aqui. E a gente vai conversar daqui a pouco na nossa terceira parte, tá bom? Última parte, eu garanto a vocês. Então, um abraço, até já.